Essa comissão é a Comissão de Assuntos Sociais, é uma comissão que lida com vários temas ligados aí à nossa sociedade. Eu acho que se nós formos elencar hoje os problemas do Distrito Federal, segurança, transporte, saúde e educação são as prioridades. E, como parlamentar, acho que é um tema muito importante que deve as devidas, né, explicações. E nós estamos aí acompanhando, secretário, eu acho que se faz necessário, várias denúncias, várias colocações da imprensa, várias notícias que vêm surgindo, e eu tive o cuidado de fazer um requerimento de informações pedindo toda a cópia do processo, a cópia integral do processo de licitação que aconteceu na secretaria. Então, nós analisamos esses autos, né, e tem várias perguntas que surgiram em cima dessa análise que nós fizemos, uma análise criteriosa que a nossa assessoria preparou para a gente realmente elucidar alguns questionamentos que eu acho que é importante ser colocados nessa manhã. Regimentalmente, secretário, Vossa Excelência tem um tempo anterior às perguntas para colocar suas colocações, para fazer as explanações antes das perguntas, que serão abertas aqui a todos os deputados que se fazem presentes na comissão. Primeiramente, os membros da comissão, e segundo, algum deputado que quiser fazer algum questionamento que estiver fora da comissão. Então, primeiro eu vou franquear a palavra a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência faça as considerações iniciais, e depois a gente vai passar os questionamentos. Sem fazer protesto contra A, B ou C, sem fazer protesto contra aquele governante, contra o outro, mas deixando claro que nós, homens públicos e mulheres públicas, precisamos estar mais atentos às angústias da sociedade. Essa sociedade mudou, a comunicação é muito rápida, o processo da democracia representativa começa a dar sinais de algum esgotamento. Assim como eu gostaria de fazer minha total solidariedade àqueles que saíram à rua ontem, também registrar o meu total repúdio contra meia dúzia de baderneiros que investiram contra o patrimônio público, se misturando a pessoas de bem que simplesmente gostariam de serem ouvidas no processo de cidadania. Nós estamos aqui para discutir um processo que eu diria que não é só do Executivo. Nós temos um desafio que há 50 anos se coloca para a sociedade, que é o desafio de termos operadores de transporte coletivo legalizados. Ou seja, hoje, os operadores que operam no sistema sequer têm contratos com o Estado. Outra coisa que é bom lembrar, que esse processo licitatório se iniciou em função de uma ação civil pública do Ministério Público, que em 2009 determinou ao Executivo que fizesse uma licitação de 100% da frota não contratada. 2009. O Executivo, à época, não demonstrou coragem de enfrentar meia dúzia de grupos econômicos fortes que sempre mandaram e desmandaram e que fizeram do sistema de transporte coletivo simplesmente uma forma de acumular capital. O governo Agnello e Filipelli tiveram a coragem de enfrentar isso. E digo mais, além da coragem de enfrentar, tiveram a humildade de receber várias sugestões de todos os segmentos da sociedade. Fizemos uma audiência pública dentro do prédio do Ministério Público. Tivemos alterações importantes que surgiram em função de orientação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E uma outra que eu queria registrar, talvez a mais importante de todas, adveio do Ministério Público. Porque, como pode ser muito bem vista no acompanhamento do processo,
O grupo técnico que desenvolveu esse trabalho, ele optou por renovação de 17% da frota. E por determinação do Ministério Público, essa frota 0 km passou de 17% para 100%. Fizemos um processo de licitação que recebeu mais de 170 questionamentos, quer seja administrativos ou no judiciário. Nenhum deles logrou êxito. É bom se ressaltar que, durante esse período, nós tivemos 3 chamadas para licitação, ou seja, a primeira, quando nós conseguimos preencher 2 bacias, a segunda mais 2 e na terceira uma bacia. E esperamos terminar o ano de 2013 com a frota mais moderna do Brasil. O melhor, maior e mais bem pagador de impostos de Brasília, o senhor Wagner Canhano. Se é esse o transporte que esse grupo quer, é bom começar a andar nos ônibus da Viplan agora, porque o ano que vem não vão andar nos ônibus da Viplan, porque essa sociedade merece respeito. Essa sociedade merece ônibus decente. Essa sociedade merece ser tratada como gente e não como gado. Então, outra coisa que me chama a atenção com relação às denúncias, nós estamos há 1 mês e 4 dias com denúncias que vão, que voltam, que vão, que voltam, e que nenhum outro órgão de imprensa repercutiu. Fui procurado pela Veja, fui procurado pelo Globo, fui procurado pela TV Globo. Nenhum teve a coragem de reproduzir esse tipo de colocação. A segunda questão que levanta o jornal é de que nós teríamos homologado um grupo econômico em função de termos acionistas, irmãos em 2 empresas. Essa questão foi decidida pelo juízo da primeira vara de Fazenda Pública, que colocou: ocorre que as rés Viação Pioneira e Viação Piracicaba não possuem em seu quadro societário qualquer pessoa em comum. A participação de sócios dessas composições de uma terceira sociedade não foi prevista no edital como causa impeditiva à participação. Então, com relação aos 3 pontos levantados, eu acho que são essas as questões. Estou aberto a questionamento e queria dizer mais algumas coisas. Primeiro, esse governo que teve a coragem de enfrentar esses empresários, entre aspas, ele não tem compromisso com erro. Tanto não tem compromisso com erro que alterou os editais várias vezes para atender demandas do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Se Vossa Excelência me perguntasse, essas são as empresas que o senhor gostaria que tivesse, não me cabe escolher as empresas. Cabe fazer um edital transparente e um edital que possa ser capaz de atender às necessidades da sociedade. Eu quero saber do senhor, se a mesma empresa que ganhou a bacia A pode operar também na bacia, ou ele está proibido de participar da licitação da outra bacia porque ele ganhou a bacia A? Essa é uma das perguntas. Eu acho que no edital aí, pelo esclarecimento que o senhor falou, eu acho que já está contemplada essa minha resposta. E a outra pergunta é o seguinte: vários pontos de interrogação têm saído nos jornais, mas eu sei que por informação, tanto do senhor, em várias oportunidades o senhor já teve de dar, e como também o vice-governador, porque o vice-governador também está muito envolvido nessa questão do transporte, eu sei que nós já, se eu não me engano, é mais de 170 ações. Se eu não me engano, não tenho certeza.
Pelo que eu entendi, foi isso. Eu quero saber se esses pontos que hoje vêm à tona novamente já foram debatidos no judiciário, todos esses pontos. Porque, às vezes, a pessoa pega uma coisa que já passou na justiça, que já foi esclarecido, traz o tema para a imprensa, às vezes até para fazer um tumulto. Bom, primeiro eu queria dizer para o deputado Olair que, quando se fez o processo licitatório e se decidiu fazer a licitação por bacia, essa licitação por bacia foi feita em função de orientação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por quê? Porque nenhuma grande metrópole operava no esquema que o Distrito Federal operava, que era uma licitação por frota. Essa licitação por frota, teoricamente, tinha algumas vantagens, que seria uma vantagem alocativa, de você poder botar a frota onde quiser, só que essa vantagem alocativa ela não se mostrava realmente eficiente, porque não adiantava eu tentar alocar uma frota de um outro lugar se o cidadão não tivesse garagem, porque senão eu teria que pagar uma quilometragem morta, muito grande, e geraria custo para o usuário. Então, nós fizemos a licitação por bacia. E, na legislação do Distrito Federal, ele fala que uma mesma empresa não pode operar duas bacias. E fala que nenhuma empresa no Distrito Federal, a lei 4.111 fala de que o máximo que um operador pode ter é 25%. Não temos compromisso com ninguém, com nenhum grupo. E se o judiciário entender que alguém tenha que ser desclassificado, que o seja, mas isso só se faz na forma da lei. Não se pode fazer uma coisa no grito. O que é dado ao Estado é cumprir a lei e obedecer ao judiciário. Decisão judicial se cumpre, nós cumprimos, nós suspendemos várias vezes o processo em função de decisão do judiciário. Depois fomos lá, cassamos. É importante que se diga que toda a defesa do governo do Distrito Federal foi feita de forma brilhante por funcionários públicos de carreira da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Não houve nenhuma defesa feita por um outro advogado privado, certo? Então, é uma coisa que alguns empresários parecem não estão acostumados a ver. É um advogado do governo à 00:30 na casa do juiz, porque houve uma decisão clássica de que isso era muito importante não só para o governo, isso era importante para o Estado e importante para os servidores públicos. O usuário, ele tinha sim, ele era muito exigente. Certo? A experiência das cooperativas nos alertou para a necessidade de termos grupos economicamente fortes e operacionalmente muito tradicionais. Porque transporte coletivo são contratos de 10 anos, a gente não pode brincar. E outra coisa, os contratos agora, a tarifa que é paga, quem ganhou a licitação ganhou com a menor tarifa. A tarifa que é paga ao transportador não tem nada a ver com a tarifa cobrada do usuário. Porque quem faz transporte público, quem cuida de ônibus, quem opera é empresário. O empresário sabe fazer isso. Eu acho que nós devemos nos preocupar mais com essa movimentação dessa juventude do que a questão meramente da tarifa pública. E eu publiquei ontem um artigo onde eu dou a minha opinião sobre essa questão. E acho que nós, homens públicos e mulheres públicas, quer sejam do Legislativo, do Executivo, do Partido A, do Partido B, do Partido C, da União, dos estados e municípios, precisamos botar nossas barbas de molho, porque o Estado precisa ser mais efetivo, o Estado precisa prestar serviços públicos melhores, e o Estado precisa estar mais conectado com essa juventude que tem uma capacidade de mobilização que nós nunca vamos aprender a ter. Eu sou do tempo do mimeógrafo a álcool, já engoli panfleto para não ser preso. Então, eu lhe digo o seguinte, meu filho estava na manifestação, eu me orgulho pelo fato dele estar lá, porque eu acho que o maldito país que não tem uma juventude transformadora. Está realizando isso. E o motivo da minha pergunta, dessa parte da tarifa, é porque tudo culminou, já estamos de outros temas hoje, fora
a parte da corrupção, a parte também da reforma política, mas o que grande começou esse movimento foi a parte das tarifas. Né? Então, por isso, o interesse da minha pergunta. E a última pergunta, ontem eu assisti no programa DF Record, DF no ar, melhor dizendo, referente a um ponto que o senhor já tocou, que alguns ônibus já estariam chegando aqui. Né? Um dos diretores, um dos representantes do DEFTRAN até mesmo explicou sobre isso. Eu gostaria de saber, da parte da Secretaria de Transportes, esses ônibus que já estão vindo de São Paulo, de fato tem uma previsão para estar chegando, né? E quando estarão entrando em operação? Bom, vou fazer uma pequena digressão para lhe fazer essa resposta. Primeiro que eu vou lhe dizer o seguinte, o processo licitatório se encerrou para o governo. Obviamente que aqueles que se sentiram prejudicados ou que perderam o seu poder econômico vão continuar tentando ou tumultuar, ou fazer inverdades, ou reagir de forma ortodoxa ou não ortodoxa. Mas o governo já demonstrou que ele tem duas coisas que ninguém pode tirar deles: coragem e prudência. Nós nunca aceleramos. Eu acho que eu vou lhe dizer uma coisa: a coisa mais importante que aconteceu, na minha visão de funcionário do governo, que eu me acho um funcionário do governo, foi quando eu cheguei ao governador e ao vice-governador e disse para eles: se os senhores querem algo de essência, eu preciso de pelo menos 8 meses. Senão, não sai nada bem feito. Para vocês terem noção, o porta-mala do meu carro ficou cheio de documentos. E nós tivemos o cuidado, secretário, até porque Vossa Excelência coloca aqui algo que é importante. Eu subi à tribuna da Câmara Legislativa para elogiar o governo Agnello no dia das licitações. Porque ninguém aguenta mais andar em ônibus velho, caindo aos pedaços e realmente ter um transporte de baixa qualidade. E eu subi à tribuna, como faço quando tenho que criticar, para elogiar a decisão da licitação do transporte. E acredito que, eu acho que até penso diferente, que qualquer parlamentar que seja de oposição, mas que não é que tenha perspectiva de poder, mas que tenha perspectiva de uma cidade melhor, decente, um futuro realmente melhor para os nossos jovens, tem a responsabilidade de chamá-lo aqui e fazer algumas perguntas que, diante do processo, eu vejo que são necessárias a resposta e a elucidação. É importante, secretário, primeiro, falar que teve algumas colocações que foi feita, a primeira pergunta que eu faço a Vossa Excelência, algumas colocações que foram feitas pela procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Márcia. E ela faz algumas colocações que, dentro do processo de todo o processo, nós tivemos acesso. Né? Então, a primeira pergunta é quais seriam as respostas a essas colocações dela. Por quê? Nós temos aqui, secretário, as bacias que ganharam as regiões, que são 6 regiões. A primeira, 6 regiões, né? 5. 5 é porque primeiro aqui não está numerado. E a Márcia faz a seguinte colocação, que a aviação pioneira e a aviação Piracicaba, foi a colocação que Vossa Excelência colocou sobre a questão que o Judiciário colocou que não havia nenhum problema deles serem irmãos. Só que nós temos aqui, eu tive acesso, secretário, inclusive que está dentro do processo, e aí eu queria a pergunta se Vossa Excelência teve acesso a isso, que a empresa Piracicabana, durante o processo licitatório do edital, ela era a mesma empresa. E ela, durante o processo, ela fez um desmembramento, que eu estou com um documento aqui, que eu quero passar às mãos de Vossa Excelência, para participar, depois de ter ganhado a primeira licitação, era uma única empresa, ela fez um desmembramento e dividiu em 2 empresas. Então, tirou a primeira empresa, que era a Aviação Pioneira, ela desmembrou, que era a mesma diretoria, que eram as mesmas pessoas, estavam em unidade, e fizeram um desmembramento, e aí, para a Aviação Piracicabana participar. E aí eu estou com esse documento aqui, eu quero passar às mãos de Vossa Excelência, mostrar aqui também. Que eu acho que é algo realmente... Deixa eu pegar aqui só um pouquinho, que é tanto papel aqui, secretário.
que eu acho que é algo que realmente precisa de ser visto pelo poder público, já que nós tivemos uma mudança de estatuto durante o processo licitatório. E a mesma empresa, Henrique Constantino, Ricardo Constantino, todos eles renunciaram da diretoria da empresa que eles faziam parte inicialmente. E isso vem sendo relatado pela doutora Márcia também, né, da falta de transparência nesse caso. E essa é a minha primeira colocação. Tá? E aí eu queria saber se vocês sabiam. Vamos lá. Primeiro, isso aqui está nos autos. Não vejo problema nenhum. O fato de uma empresa mudar sua composição acionária no meio do processo não tem nada que possa ter qualquer impacto no edital. Quer dizer, o edital não proíbe. O edital diz que não pode ser mesmo grupo econômico. O fato e o que aconteceu? Pelo que eu li nos autos, a aviação, eles têm uma empresa que é a holding do grupo, que controla as duas empresas. Mas o que o edital veta, e veta claramente, não tem nenhum subterfúgio, é o fato de você ter o mesmo grupo econômico. O que aconteceu? A Cotard, a Comporte, que é a empresa da família do seu Henrique e do Joaquim, ela passou para um grupo menor um percentual de ações até para esse grupo participar do processo licitatório. Isso foi feito dia 10 de setembro de 2012, mas isso não tem nenhum impacto legal no processo licitatório. Isso aí era de conhecimento do governo e não vemos nesse processo nada que venha a atingir ou macular o processo licitatório. Secretário, eu tenho dois documentos aqui que Vossa Excelência coloca que ele prestava serviço para a Secretaria de Transporte, como consultor. Em alguns momentos, o Sacha Rec vincula como prestador de serviço para o governo, em alguns momentos, com alguns ofícios, prestando serviço para algumas empresas. Isso foi notificado, visto dentro do processo licitatório? O Sacha Rec pode prestar serviço para qualquer empresa, em qualquer lugar do país, desde que ele não preste serviço no edital de licitação que ele estava trabalhando para o governo. Mas não foi isso que Vossa Excelência colocou, que ele prestava uma consultoria para o governo? Ele presta, até hoje. Aliás, é fundamental a consultoria dele. Tá, então o documento que ele presta uma consultoria para quem está participando do processo licitatório, ele não poderia existir? Não, ele não pode prestar consultoria no processo para terceiros, não pode. Agora, o fato de ele ter uma procuração para defender um dos terceiros num litígio fora do Estado ou em outro contencioso, não configura nenhuma agressão moral ao Estatuto da Ordem dos Advogados e nem legal. Certo? E aliás, de forma até, diríamos, tentando distorcer um pouco a realidade, o Sacha Heckman, quando ele prestava serviço por ter sido contratado pelo Sindicato das Empresas de Transporte do Paraná, e não por ser contratado por A, B ou C. E aí você tinha, ele tinha uma procuração, sim, da Marechal, para ele estar no processo. Tinha, porque poderia correr o risco do juiz não aceitar o substituto processual do sindicato, e ele precisaria realmente de uma procuração específica do sócio do sindicato, porque ele advogava para o sindicato e não para a empresa Marechal. Ele advogou para a empresa Marechal, parece que já advogou. Já advogou contra a Marechal, já advogou, ele é um advogado. Quer dizer, o fato de um dia o senhor contratar um advogado trabalhista para lhe defender, não significa que amanhã um empregado seu vai contratar o mesmo advogado para entrar com a ação contra o senhor. O que tinha que esclarecer aí, qual é o serviço que ele presta para o Estado? O serviço que ele presta para o Estado foi a assessoria
técnica, ele não pode fazer assessoria jurídica para o Estado, porque isso é competência da Procuradoria. Ele faz uma assessoria técnica por ter uma grande experiência na área de licitações, e tanto a consultoria dele foi importante que ele fez vários alertas para a gente não repetir erros que outros editais cometeram. E ele estava no bojo do contrato da Logit Logitrans, que foi pago pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. E quem responde os questionamentos das empresas? Quem responde o questionamento das empresas é a comissão. Ela ouve a Procuradoria, ouve ele, houve outros advogados, houve uma gama de pessoas que tem. Agora, quem decide é a comissão. E quem decide depois da comissão é o senhor secretário de Transportes, que sou eu. Secretário, essa consultoria com o advogado Sacha Heck foi feita por meio de contrato direto? Está no bojo do contrato do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem suas regras, que não é a 866. As contratações feitas pelo banco, elas são através de lista fechada, e o banco escolhe, aliás, o banco é que escolhe a melhor proposta. E aí você contrata. Nós temos aqui várias documentações, inclusive do Tribunal de Contas, secretário, que por mais que Vossa Excelência ache natural o advogado Sacha Heck estar prestando uma consultoria aqui e defender os interesses dessas empresas, inclusive que ganharam aqui em outros estados, inclusive isso também comprovado por ofícios, assim, me parece, assim, né? E aí a gente não pode, eu acho que quando a gente trabalha com política, a gente não pode trabalhar com suposição, sim com provas, né? Então, assim, me parece algo imoral, não que ele seja, pode ser que ele seja um expoente, né? Mas a partir do momento que ele tem um vínculo financeiro com a empresa, mesmo que seja em outro estado, em Curitiba, no Paraná, onde seja, né, é minha visão, só para deixar um pouco claro sobre isso, secretário, que nós temos essas documentações aqui. Outra coisa que me chama muita atenção, secretário, que eu acho que é importante, essa licitação, eu acho que é isso que interessa também a população. Nós temos falado do aumento do número de transporte, dos ônibus. E a gente percebe que há uma previsão de 2.600 ônibus, inicialmente, com um maior número de quilometragem nas bacias. Se você fizer a matemática com o número de ônibus que nós temos hoje, ou as pessoas vão andar mais exprimidas, porque vai diminuir o número da frota. Então, eu gostaria que o senhor me desse uma explicação técnica, porque a perspectiva da população é de andar em ônibus menos apertados, né? Então, eu acho que essa pergunta também é uma pergunta que interessa muito a sociedade. Qual que é a engenharia de carregar mais pessoas com menos número de ônibus? Eu acho que isso é uma coisa que interessa a sociedade diretamente. Sem dúvida. Primeiro, eu queria dizer que imoral é uma questão muito relativa. Para o nosso deputado, que é um religioso, a moral dele é diferente da minha, que sou um agnóstico. Então, moral e lei nem sempre se confundem. O princípio básico da administração pública é o princípio da legalidade, e a moral é uma coisa relativa. Quer dizer, andar nu pode parecer imoral para muitas pessoas, mas existem várias comunidades de pessoas que andam nu, e nem por isso elas acham que são imorais. Elas têm um procedimento de vida completamente diferente. Com relação à questão... Ela quer dizer incorreto. Hein? Ela queria dizer incorreto. Não, incorreto é ilegal. Isso é ilegal, é ilegal. Dizer imoral, não ilegal, imoral. Com relação à moral dos advogados, quem diz o que é imoral no Código de Ética, e aí cada profissão tem a sua, o médico tem a sua e o advogado tem a sua. Quem diz se uma coisa para um advogado é imoral é o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi consultado e em nenhum momento fez qualquer reparo ao uso da sua capacidade profissional, inclusive disse ao contrário, que proibir isso seria restringir o direito ao trabalho. Eu queria agradecer aqui o convite que o secretário atendeu, quero agradecer a cada membro que faz parte dessa comissão. Secretário, essa comissão aqui, nós somos uma comissão itinerante também, além de fazer as reuniões aqui, nós estamos também permanentemente nas cidades, levando a comissão, levando os parlamentares mais próximo, ter um contato mais próximo com o cidadão. Nós acreditamos que esse parlamento não pode se furtar ao seu principal papel,
que é o papel fiscalizatório. Acredito que o papel legiferante de fazer leis é um papel importante, mas a nossa sociedade já está esgotada com o número de leis, inclusive que não são cumpridas. Eu acho que o papel de fiscalização nosso é o papel que engrandece o parlamentar, que faz parte do nosso dia a dia. Então, eu quero agradecer a cada um dos parlamentares que se fizeram presente, que questionaram, né, que ouviram e que vão, secretário, como Vossa Excelência colocou, acompanhar atentamente tudo que está acontecendo, porque nós não estamos falando só de uma licitação. Eu acho que é importante deixar claro isso. Nós estamos falando do dia a dia de milhares de brasileiros que precisam do transporte público. É isso que nós estamos falando. E aqui ninguém quer prejudicar realmente se nós formos ter uma melhoria na ponta. Mas se a gente perceber que há realmente a continuidade de serviços sucateados, aumento de tarifa, que a gente tem colocado aqui, né, e o monopólio dos grupos econômicos, eu acho que esse parlamento tem que se manifestar. Quero agradecer a presença do secretário, de toda a imprensa que se faz presente aqui acompanhando. Acho que é um tema importante, é um debate importante que coloca toda a sociedade a par. É a oportunidade que o secretário também tem de colocar o contraditório, e agradecer a presença de todos vocês. Muito, muito obrigada. Declaro encerrada a presente sessão.